Nessa noite, eu quero falar sobre depois da tempestade. O que acontece depois da tempestade? O que aconteceu depois da tempestade com Jonas? Primeiro que ele passou alguns dias na barriga do peixe. Orou, foi parar em um lugar que ele deveria ter ido há muito tempo. O que aconteceu depois da tempestade de Paulo? Algumas coisas. Depois da tempestade na sua vida, na minha vida. Mas é preciso você tirar o excesso de coisas da sua vida. A tempestade vai passar para todos nós. Mas é preciso aliviar o excesso de pecado, de coisas. E às vezes a última, pessoas. Porque tem pessoas que é a própria tempestade. Tem pessoas que é a própria negação em pessoa. Tem pessoa que você já está passando por uma luta ferrenha na vida, e a pessoa faz questão de trazer mais tempestade para a sua vida. Mas deixa com Deus, que Deus mesmo joga na barriga de um peixe. Deus mesmo joga na barriga de um peixe. Quem citou esse texto hoje de manhã, se eu não me engano, foi o Jonatas. É Jonas. Tá tudo na mesma. Minha é a vingança. As coisas eu jogo fora. As pessoas eu amo. Querendo ou não, eu amo. Se Deus quiser e Ele faz a hora que Ele quiser fazer, Ele tira e coloca pessoas quando Ele quer. Se é a pessoa que está trazendo tempestade na minha vida, é Deus quem tira, não sou eu. É Deus quem traz e é Deus quem tira. Bom, depois da tempestade, o que eu posso fazer? Paulo vai nos ensinar algumas coisas. Primeiro, depois da tempestade, se você está passando por uma, você vai ser cuidado por Deus. Toda pessoa que passa por alguma tempestade, ela é cuidada por Deus. Deus cuida, irmãos. Deus cuida, irmãos. Creia nisso. Capítulo 28 diz, Paulo assim: já salvos. Veja, que no versículo 20 do capítulo 27 diz assim: nós tínhamos perdido a esperança de ser salvo. No capítulo 28, versículo 1 diz assim: já salvos, eles chegaram a uma ilha chamada Malta. Mel doce ou paraíso? Fica a sua opção. Eles chegaram no paraíso. Eles saíram do meio da tempestade para o paraíso. Portanto, depois da tempestade, vem o paraíso, vem o cuidado, vem o jardim, vem Deus passear toda tarde, diz assim: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu te tirei da tempestade e te levei para o paraíso ou para mel doce. Nunca vi mel azedo, mas tudo bem. É o significado da palavra Malta. Deus vai te tirar do meio da tempestade e vai te levar para um lugar que emana leite e mel. E às vezes a tempestade é provocada por nós mesmos. Se tem um bicho que é complicado, é um bicho chamado ser humano. Como nós complicamos as coisas. Eu fico, meu Deus, tem hora que eu fico pensando assim: meu Deus, por que a gente complica tanto aquilo que é simples? Às vezes relacionamentos são tão simples, mas nós complicamos. Não tem uma pergunta quando a mulher ou o filho faz, a gente complica para responder assim ou não. Jesus disse isso, é sim, sim, não, não. Pronto, passar disso é do maligno. Mas nós complicamos, a vida já é complicada demais, ainda nós complicamos ainda mais. Irmãos, depois da tempestade vem o cuidado de Deus. Olha, o texto diz assim, que ao chegar lá na ilha de Malta,
As pessoas eram boas, acenderam a fogueira para que eles pudessem se aquecer. Estava chovendo e fazendo frio. Isso me faz lembrar do deserto, quando Deus estava conduzindo o povo. Durante o dia vinha uma nuvem cobrindo o povo do sol, e à noite um fogo do calor, do frio. Era ou não era um paraíso? Um monte de homens chegando, 266 homens. Aí chega então aquela ilha, aquelas pessoas começam a cuidar deles com tanta bondade, porque depois da tempestade vem o cuidado de Deus, vem o paraíso de Deus. Mas tem gente fazendo do paraíso um inferno. Eu espero em Deus, e espero mesmo que depois de tudo isso, sabe o que eu vejo, irmãos? Isso que está acontecendo hoje no mundo, eu vejo Deus nos dando uma oportunidade. Quer dizer, mais uma oportunidade das milhares que Deus está nos dando. Essa é uma oportunidade da igreja, Igreja Jesus Cristo, representante aqui na terra, não a instituição, placa, ser a igreja. Quando nós voltarmos no sentido de estarmos aqui fisicamente, não devemos, não precisamos e não temos que ser as mesmas pessoas. Deus preparou um lugar para nós, está preparando um lugar. Mas imagine a gente estar num lugar que é Malta, paraíso, e vamos contaminar aquele lugar?